Fala galerinha, eu sou o Logan. Obrigado por assistir meu vídeo. Se inscreva no canal, comentem o que acharam do vídeo e se querem mais uma parte dessa obra. Não se esqueçam de deixar aquele like. E agora, vamos ao vídeo de hoje. Nosso prota já começa cancelando vários CPF. Um cavaleiro surge e pergunta se aquele bárbaro pretende fugir usando a força bruta, mas sabe que é perda de tempo falar, já que aquele estrangeiro não entende o que ele fala. Mostrando quem manda, o prota se apresenta como Oriki da tribo do Machado de Pedra. O seu oponente sabia que mesmo ele sendo um bárbaro habilidoso, já estava mais do que na hora de conhecer a honra. Ele era um cavaleiro do Império e seu nome era Pordigal Arten. O bárbaro disse que se lembraria do seu nome e ambos começaram a travar uma batalha feroz. Oriki partiu para cima, e o cavaleiro metido esperto pensava que o bárbaro era estúpido e que o derrotaria facilmente com seu escudo e o finalizaria, mas para sua surpresa, o tiro saiu pela culatra. Oriki jogou sua espada fora e disse que Pordigal não podia derrotá-lo. O cavaleiro levou um soco, ao mesmo tempo que os dedos de sua mão eram quebrados. O cavaleiro gritava de dor, e num ataque de fúria xingou o prota e o acertou com seu escudo. Nesse momento Pordigal estava confiante de sua vitória e colocaria um fim à vida daquele bárbaro maldito. Oriki pegou sua espada e finalizou seu oponente. O prota provou que nessa obra figurante não tem vez, e disse que suas habilidades não eram ruins. Ele só tinha enfrentado o oponente errado e por isso tinha perdido. Oriki admirou o céu noturno e respirava fundo, e exausto se deitou no chão e percebeu que estava tonto. Voltando um pouco antes de tudo isso acontecer, Oriki ouvia que se tornaria um grande guerreiro, e achando tudo isso uma grande besteira, ele estava conversando com uma velhinha. Ele não acreditava em xamã ou adivinhação, e que tudo isso só era dito porque a velha estava dopada de ervas em seu momento Bob Marley. A xamã disse que teve uma visão dele se tornando um guerreiro de luz. Oriki disse que já estava na hora da velha desistir da posição de xamã. A velha irritada disse que já não tinha muito tempo lhe sobrando. Enquanto se despedia, a senhorinha disse a Oriki que o fato dele caçar com outros guerreiros deixava o filho do chefe com ciúmes, e mesmo que ele pensasse diferente, outros não eram assim. Seu nome sempre era citado como próximo chefe, e ele disse que não queria isso e ninguém ia lhe obrigar. Ao encontrar seus amigos, o prota já estava atrasado, mas todos sabiam onde ele estava. Questionado por um deles se iriam mesmo subir a Cordilheira Celeste, eles tinham receio. Eles só iriam encontrar almas e corriam o risco de nunca mais voltar. Meio irritado, o prota disse que o filho do chefe havia capturado uma grande caça, e que eles não podiam ficar para trás, e tranquilizou todos. Eles só iam até onde os adultos caçavam, e quem não fosse com ele, era um tremendo covarde. Após essa provocação, todos concordaram em ir. O prota se perguntava o que tinha além da Cordilheira Celeste. Será que existia um mundo dos mortos como xamãs e anciões diziam? Todos após a morte tinham suas almas levadas para a cordilheira? Desperto de seus pensamentos, seu amigo Vold perguntou se ele tinha certeza de não ser o próximo chefe. Cansado dessa conversa, Oriki disse que não queria esse lugar, e Vold brincando disse que se o filho do chefe fosse o escolhido, todos iriam seguir suas ordens. Seus amigos diziam que era inevitável e insistiam que ele seria o próximo chefe. O instinto do prota não enganou, e ele deu a ordem para que todos se abaixassem. Uma chuva de flechas surgiu do nada acertando vários de seus companheiros. Oriki deu a ordem para todos reagirem, enquanto tentava entender quem estava por trás do ataque. Seria outra tribo? Ele percebeu que as flechas eram melhores e nunca tinha visto nada parecido, e ao longe homens estranhos atacavam eles. Agora voltando um pouco e mostrando como nosso prota foi capturado, Oriki percebeu a vantagem do inimigo, e sabia que seus amigos só estavam ali por sua causa e devia assumir a responsabilidade. Ele ordenou que Vold voltasse com os feridos. Vold disse que não o deixaria sozinho, eles eram irmãos. Oriki falou sério e ordenou que fossem embora, antes que ele esmagasse sua cabeça estúpida. Morrer juntos era importante, mas salvar a todos também. Frustrado, Vold disse para Oriki voltar vivo,
O prota disse que o xamã falou que ele ia ser um grande guerreiro, e não era ali que seus ossos descansariam. Seu orgulho de ser da tribo do Machado de Pedra era visível. Sem saber onde estavam os inimigos, o prota planejou jogar sua lança até ter a localização de quem os atacava, e logo colocou seu plano em prática. Enquanto flechas eram lançadas em sua direção, logo sua lança acertou alguém, e para sua surpresa, percebeu que os homens à sua frente falavam outro idioma e usavam roupas que ele nunca tinha visto antes. Eram humanos do outro lado da montanha. Os soldados do Império não entendiam como o prota tinha alcançado eles tão rápido. Uriki não entendia a língua estrangeira, mas isso não era importante. Ele sabia que no momento que atacaram seus irmãos, seus destinos estavam selados. Olha só quem apareceu. Sir Pordigal ordenou abaixarem seus arcos, e estava confiante por estar de armadura. Os soldados queriam por fim a vida do prota, mas Pordigal achou melhor capturar o bárbaro vivo para dar de presente à sua majestade imperial. Uriki sabia que aquele corpo coberto de metal estava bastante protegido. Pordigal largou seu escudo, e disse que só um machado de bárbaro não iria derrotá-lo. Uriki não se importava com quem estava à sua frente e sabia que ele se sentia seguro por estar com aquela armadura. Pordigal mostrou uma posição de esgrima, e o fato de atacar com a espada ao contrário, isso ofendeu o prota que se sentiu menosprezado, e ele entendeu que os homens ao seu redor tentavam capturá-lo vivo. Era a primeira vez que Uriki recebia esse tipo de insulto. Pordigal atacou o prota. Uriki jogou seu machado e acertou em cheio na armadura de Pordigal. É claro que o cavaleiro se sentiu ofendido que um mero bárbaro lhe machucou. Furioso, Pordigal atacou e o prota que só desviava. Parecia que Pordigal já seria derrotado. Quando Uriki pretendia finalizar aquela luta, os soldados lançaram flechas no prota e começaram a capturar ele. Pordigal não conseguia acreditar nas habilidades daquele bárbaro. Com Uriki capturado já no acampamento dos soldados, estava sentindo muita dor, devido ter flechas em seu corpo. Os soldados riam do prota, enquanto ele pensava que tinha humanos do outro lado da montanha. Havia um mundo fora de sua tribo, e não era um mundo dos mortos. Uriki estava congelando, e sabia que aquele frio era o principal motivo da sua tribo nunca conseguir atravessar a montanha. Os soldados perceberam que o prota ria sem parar, e pensaram que ele estava maluco. Uriki tinha se soltado, e dizia que todos eles podiam se gabar após o fim de suas vidas. Quem iria acabar com todos era Uriki da tribo do Machado de Pedra. Os soldados estavam em desespero do prota estar solto. Bem óbvio que esse apelão escapou. Olhando para o horizonte ele viu a Cordilheira Celeste, mas ficou ansioso pelo novo mundo que iria descobrir. Um tempo depois, já em terra estrangeira, alguém está fugindo de alguns homens, e quando já ia ser pego pelos figurantes, adivinhe só quem aparece. Isso mesmo, o prota, o maluco que estava fugindo, prometeu ao prota que o daria uma recompensa por salvar ele. Os valentões mandam o prota sumir da frente deles. Uriki diz que só está de passagem e que estava curioso, ao perceber que era uma língua desconhecida por eles. Os figurantes riram por entender que se tratava de um estrangeiro. Era um caipira. Um deles quis encarar o prota. E não deu outra. Esse já era. Foi de arrasta pra cima. E claro, como esse prota é muito brabo, os outros figurantes nem tiveram chances, e todos foram facilmente derrotados. O cara suspeito se questionava quem poderia ser aquele sujeito, e o prota pede para que ele o leve até sua tribo. De longe o prota vê a cidade de Ankara e ao chegar lá fica fascinado ao ver tantas coisas diferentes e tantas pessoas ao redor. Duana percebe que Uriki não conhece nada do mundo, e o leva para um bar. Quando ambos se acomodam, ele enche o prota de perguntas, de onde ele é. E pergunta se alguém ali sabe falar a língua dele. Alguns homens que estavam bebendo, suspeitam que o prota seja um homem do norte. De certeza ele era um bárbaro já que ele era forte e grande, mesmo sendo um lugar novo. O prota sabe que é melhor ninguém saber sua origem, pelo menos por enquanto. A comunicação entre eles de alguma forma dá certo. Duana diz que depois ele procuraria um tradutor, mas que por agora iria pagar algo para eles.
Uriki teve seu primeiro contato com dinheiro, e percebeu que tudo era muito diferente de quando trocava suprimentos em sua tribo. Tendo as primeiras informações que precisava, Uriki olhava as armas dos homens que estavam no bar eram muito melhores que as de sua tribo, e entendeu que eles eram mais avançados em forja e ficou babando por um machado. Doana pensou que Uriki era algum criminoso que estava fugindo e resolveu ajudar, não por ser bondoso, mas ele é um baita de um trambiqueiro. Ele mostrou pro Prota o dinheiro e disse que o ajudaria a conseguir mais disso. Ele sabe que o Prota é forte e usou isso ao seu favor. Lançando sua proposta ao Prota, Uriki foi levado para uma arena de batalha e recebia instruções que não podia cancelar nenhum CPF ali. O trambiqueiro tentou explicar as regras da luta. Uriki percebeu que tudo ali girava em torno do dinheiro, e sabia que os homens dali eram mais fracos que ele. Seu oponente na arena era muito lento e facilmente foi derrotado. Ele entendeu que ali não tinha guerreiros e lembrou que quando enfrentou Pordigal ele estava preparado para tudo e ao mesmo tempo ficou animado, porque sabia que em breve encontraria um guerreiro de verdade. Sendo acordado depois de um baita porre que teve, nosso Prota vê que já amanheceu. Doana disse que não tinham tempo para brincar, eles ainda não tinham dinheiro suficiente, e apressou Uriki, dizendo que todos estão esperando por ele, e nessa lentidão ambos iam se atrasar. Uriki continuava sendo invencível na arena, enquanto Doana só pensava que sua máquina de dinheiro era imbatível. Já em outra luta, o Prota vê todos como baratas, e pensou que só um soco na mandíbula seria o suficiente para derrubar o oponente. Mas por algum motivo Uriki foi acertado e ficou surpreso achando que tinha desviado daquele ataque tão fraco, e levou mais alguns golpes e pensou: será que estou enferrujado? Tomado pela raiva, o Prota se descontrolou e com apenas um soco levou outro figurante de arrasta para cima. Doana tentou apartar a situação dizendo que aquilo era contra as regras, mas não adiantou e ambos foram expulsos dali. Após voltarem para casa, Doana se questionava o porquê do Prota ter perdido o controle, e percebeu que não daria mais para fazer negócios naquela cidade. Será que era hora de cada um seguir seu próprio rumo? Uriki estava bem frustrado por não conseguir controlar sua força, e pensou que havia descido a montanha para se tornar um guerreiro bêbado. E seus pensamentos sempre se voltam para Pordigal, que era um guerreiro de verdade. Ele lembrou mais uma vez que naquela batalha só haveria um sobrevivente. O real motivo de ter deixado sua casa era para se tornar alguém mais forte e ver coisas que não conhecia. Os dias que ele havia passado naquela cidade foi um bom descanso, mas ele sabia que um guerreiro só deve descansar após o fim de sua vida. Doana se encontrou de novo com Uriki e disse que agora ele tinha algo melhor para oferecer. Eles voltaram para a arena e o Prota não entendeu, já que ambos estavam proibidos de voltar ali. Não tinha plateia, só dois homens desconhecidos. Ele até se preparou e pegou em sua espada. Os homens conversavam que o Prota tinha sentidos aguçados, enquanto Doana disse que isso era desnecessário, já que Uriki não entendia a língua deles. Doana pediu a Uriki para mostrar suas habilidades e o teste começou. O Prota percebeu que recebendo uma espada de madeira ele estava sendo testado. O trambiqueiro só pensava em quanto iria lucrar com tudo aquilo. Após alguns golpes trocados no treino, o Prota tomou a espada do oponente e até provocou mandando o cara parar de pegar leve com ele. O oponente ficou nervosinho e resolveu atacar, e foi derrotado. Um homem deu ordem para encerrar aquela luta, e começou a fazer uma negociação com Doana. O Prota, mesmo não sabendo tanta coisa do mundo, isso não torna ele nada bobo. Lendo o ambiente ao seu redor, percebeu que como havia guerreiros armados e trambiqueiro mostrando uma bolsa cheia de dinheiro, tudo ficou claro. Doana estava vendendo o Prota como escravo e agindo pelas suas costas. Mais que depressa Uriki reagiu e usou sua espada para retirar a mão do trambiqueiro. Havia muito sangue e naquele exato momento o Prota brilhou, falando a língua imperial. Doana ficou surpreso e perguntou desde quando Uriki entendia tudo o que eles falavam. Doana tentou pedir perdão, mas não deu certo. O brabo cortou a língua do trambiqueiro para fora e ainda debochou dele. Todos ali ficaram assustados com a cena que viram. Após tudo isso, o Prota entregou a espada de um dos guerreiros que estava presente.
E ali todos perceberam o quanto brabo era perigoso e resolveram se retirar da arena. Uriki mostrou quem manda e disse que seus negócios ainda não haviam terminado. O homem explicou que precisava de um gladiador, mas que em troca ele lutaria sozinho. Uriki brincou e disse que também falava imperial. Aquele homem riu e disse que o importante era só vencer as lutas. Ambos começaram a rir e o homem se apresentou como Horus. Ele era mercante de escravos e um gladiador. O prota se apresentou e recebeu as boas-vindas à tropa de gladiadores. Já no acampamento dos gladiadores, um colega se aproxima de Uriki e encheu ele de perguntas. O que um bárbaro como ele estava fazendo ali? Já que ele era uma pessoa do norte, estaria procurando alguém do seu povo. Uriki negou tudo e disse que morou em países estrangeiros e por isso era ruim com o idioma do império. Pelo tamanho de Uriki, todos pensam que ele é do norte. O prota perguntou se todos do norte eram escravos, e seu colega respondeu que não, mas devido a uma expedição que houve no passado, muitos perderam a sua liberdade. Um homem de costas chama a atenção de Uriki, que até pergunta se o grandão era do norte. O carinha conversando com ele, respondeu que ele tinha um bom olho. Outra pessoa surge no meio da conversa e responde ao prota. Ele diz que o escravo se chama Isven, e que já estava naquele acampamento há mais de 3 anos, e disse que era um prazer conhecer o novato. O prota disse que tinha nome, e o cara se apresentou como Donovan e disse que era a atração principal da tropa dos gladiadores. Logo Donovan afirmou que o prota era um bárbaro. Era possível de reconhecer um só pelo cheiro. Uriki perguntou que cheiro? Donovan respondeu que era o cheiro de uma besta, que só era humano por fora. Uriki provocou ele e disse que já que ele tinha um olfato tão bom, isso fará dele um cachorro? Donovan se gabava que tinha subjugado muitos bárbaros e que eles não eram civilizados. Uriki perguntou se já era a sua vez de se apresentar? Uriki continuou dizendo que eles agiam daquela forma porque não tinham medo de terem suas línguas arrancadas. Horus deu ordem para pararem com aquela besteira, e que todos ali ainda tinham que pagar suas dívidas. Donovan disse que o bárbaro teve sorte, e Uriki só falou quem será que teve sorte de verdade? Após todos chegarem na arena dos gladiadores, Uriki recebeu um conselho de Isven para por um capacete. Ele respondeu que não, já que esse tipo de material deixa o corpo pesado, e perguntou se o velhote seria seu parceiro na arena? Curioso, Isven perguntou onde o prota conseguiu uma espada com aço imperial? Perguntando por quê, Isven respondeu que era um tipo de ferro forte e que só pessoas da família imperial tinham acesso a esse tipo de arma. Isso era exclusivo para cavaleiros imperiais. Uriki pensou se Pordigal seria um cavaleiro imperial? Sim, minha gente, ao que tudo indica o prota pegou a espada de Pordigal após derrotá-lo. Horus deu ordem para todos irem lutar e ganharem dinheiro. Isven perguntou de onde Uriki veio e ele só respondeu que a verdade iria chocar ele. Já na arena, Uriki mandou o velhote se cuidar, e ele respondeu que não era tão velho para ser chamado assim. O oponente deles ria pelo fato de ambos estarem sem escudos ou capacetes, e sem enrolação, o prota atacou com tudo, e disse que armaduras deixavam as pessoas mais lentas. Enquanto pensava se o velhote estaria bem, Isven ria e derrotava facilmente seu oponente e disse que estava cedo para precisar de ajuda de um pirralho. Saindo da arena, Isven estava feliz por ter sobrevivido e que ainda não iria para a Colina das Espadas. Uriki tentava entender como alguém tão talentoso vivia como um escravo. Todos na arena gritavam pelo nome do prota. E Horus sabia que ele ficaria popular após aquela luta. Ele sabia que Uriki era uma joia. Após a luta, o prota, já numa taberna, escutava sobre a história de Isven, que por ter sido salvo por Horus, por escolha própria ele quis jurar lealdade, e que por ser uma pessoa do norte, isso fazia parte de sua natureza. Ouvindo a explicação, o colega do prota explicou para ele o que era a Colina das Espadas. Era um paraíso em que guerreiros podiam comer carne e beber, enquanto testava suas habilidades ao lutar. As pessoas do norte tinham medo de perder suas vidas que não fossem um campo de batalha, achando que não seriam merecedores do paraíso de sua cultura. Comparado com a Cordilheira Celeste,
que era diferente, já que os anciões acreditavam que ali havia somente um mundo de almas, só que eles estavam errados, já que além da cordilheira existem outras pessoas. Curioso, Uriki perguntou então para onde suas almas iriam? E para onde as pessoas do Império iam após o fim de suas vidas? O coleguinha explicou que a religião deles era o Deus do Sol e que todos ali seguiam essa doutrina, mas que ele pode acreditar no que quisesse e se apresentou como Bakima. Após a luta, Bakima foi até o quarto de Uriki e já desconfiava que ele tinha gastado todo o seu dinheiro com machados. Uriki disse que era a melhor coisa que tinha para se comprar, enquanto ambos conversavam. Bakima perguntou se ele percebia o que estava acontecendo entre os gladiadores. Uriki sabia que existia a facção do Donovan dentro do grupo. Pelo fato de ter sido um soldado no passado, Donovan era um mestre de lâminas. Sendo verdade ou não, ele era o gladiador mais famoso do grupo. E isso era um problema pelo fato dele ter total controle das lutas. A facção dele pegava as lutas mais importantes e lucrativas. Uriki perguntou o porquê de toda aquela conversa. Bakima disse a Uriki que ele tinha chances de ter influência e assim mudar a lista das partidas. Ele disse que havia sido transferido para o time do líder, mas por isso pedia a Uriki para tomar essa posição e que depositava suas esperanças nele. Uriki disse que não gostava de fazer o trabalho dos outros, mas que ele não odiava Bakima e agradecia por ele sempre ter sido gentil e nunca ter tratado o prota de forma diferente. Não custava nada mostrar em dobro sua gentileza. Empolgado, Uriki já queria fazer um plano para dar os próximos passos. Na sala de Horus ele conversava com Donovan. Eles discutiam quem pegaria a luta final e decidiam que gladiador seria escolhido. Uriki bateu na porta e se ofereceu para lutar. Donovan não pode ver o prota que já fica esquentadinho. Uriki, se fazendo de bobo, disse que só estava interessado na lista das partidas. Donovan tentou expulsar Uriki, mas não deu certo e insistiu para ser colocado na última partida. Como dizer não para essa carinha do prota? Horus alertou que a última partida sempre é a mais importante e mesmo sabendo disso, por que Uriki estava agindo daquela forma? O prota afirmou que lutaria contra 5 pessoas, não interessava se eram presos ou gladiadores. Horus alertou que caso ele perdesse a vida isso traria muitos problemas. Uriki garantiu que a vitória seria sua, e que nunca tinha perdido uma luta antes. Mesmo sendo alertado que uma luta em arena era totalmente diferente, Donovan disse que deixava o prota ir no lugar dele. Uriki agradecia tamanha generosidade, e garantia que Horus teria um show sobre essa luta. Naquele momento, dá de ver a cara de arrependido do Horus, mas não tinha como sair daquela situação. O jeito era organizar essa luta e cedeu à vontade de Uriki. Já em preparação da última batalha, os gladiadores reunidos contavam como era o oceano, e Uriki não acreditava que podia existir algo tão imenso. Bakima perguntava o porquê de Uriki agir daquela forma. Uma luta de 1 contra 5 era loucura. Ele prosseguiu dizendo que mesmo o prota sendo forte, a história não mentia. Os bárbaros sempre perdiam para o Império ou se rendiam. Uriki fez uma aposta que após ganhar, Bakima iria servir ele sem reclamar. Donovan se incomodou que o prota estava se preparando com sua tinta de guerra. O prota ouviu e percebeu que talvez ele não estivesse mentindo quando disse que derrotou outros bárbaros, já que estava reconhecendo o que Uriki estava fazendo. O prota, mesmo rindo, sabia o que significava ter uma luta de 1 contra 5. Ele estava ciente que podia perder, mas seus planos não eram de perder sua vida ali e ele sabe que pode ganhar. Horus aparece e diz pro Uriki que já está na hora, e aí vemos que o brabo está pronto para mais uma batalha. Antes de começar a batalha, Horus está conversando com um lorde que o alerta, que caso a luta não satisfaça o público, muitos vão se desapontar. Horus prometia que a luta seria interessante, seus olhos não o enganavam, ele era bom em apostas. Entrando na arena, Uriki estava empolgado e chamava a atenção pela pintura em seu rosto, enquanto do outro lado, havia 5 prisioneiros. Eles estavam achando aquilo fácil. Era só derrotar o prota e eles até teriam suas sentenças reduzidas. Bakima estava surtando ao ver aquela situação, e Isvi notou que, pelo jeito que aqueles homens seguravam as armas, todos eram lutadores.
e Donovan já estava comemorando a derrota do Prota. Já rodeado pelos oponentes, Uriki sentiu vantagem e via que ali só tinha números, mas não existia combate em grupo. Ele percebeu que já que nenhum dos covardes atacava, então ele iria primeiro. Um dos prisioneiros achou que o escudo defenderia. Uriki foi confiante e usando sua espada atravessou facilmente o escudo e o oponente, até que enfim os outros se alertaram e resolveram atacar. Uriki desviava de todos com muita facilidade. Esse Prota é brabo mesmo, mais um que foi levado de arrasta para cima. Uriki sabia que se não fosse aquela espada, ele poderia perder, mas isso era algo impossível naquele momento. Todos ali ficaram sem entender. Como um mero bárbaro tinha uma espada tão valiosa, Sven sabia que o Prota tinha dominado todos com pura pressão, a pintura de guerra tinha sido eficaz, e ficou surpreso ao ver aquele pirralho mesmo sendo tão jovem. Já sabendo lutar contra tantos oponentes, Sven entendeu que o Prota não estava sendo arrogante, e sim mostrando confiança nas suas habilidades. O Prota continuava lutando, cancelando um CPF atrás do outro. Agora só restava mais 2 para lutar, e aproveitou para provocar os que ainda estavam vivos, e entendeu que tudo aquilo estava sendo uma chatice e que parecia ter se preocupado à toa. Os 2 prisioneiros restantes foram facilmente derrotados, e após Uriki mostrar quem manda, todos ali deliravam com aquela luta insana, enquanto todos parabenizavam o Prota. Logo todos se dispersaram. E o Prota perguntou ao Donovan se agora ele seria a atração principal das lutas. Mesmo não gostando, Donovan parabenizou Uriki. Agora ele era a grande estrela da tropa dos gladiadores. Sendo acordado por Bakiman, Uriki escuta que Horus está chamando ele até sua sala. Chegando lá, Horus informa que eles estavam responsáveis por 5 partidas, e Donovan se ofereceu para lutar contra os gladiadores do time adversário. Horus disse que era uma luta de 3 contra 3 e propôs que Donovan e Uriki lutassem juntos. Nessa mesma hora os dois se olharam e sabiam que isso era uma péssima ideia. O líder disse que era somente uma sugestão, e tomou a decisão final que Uriki lutaria. Dando a ordem para o Prota escolher mais 2 de sua confiança, Donovan reclamou, mas não deu certo. Horus disse que se Uriki desistisse da luta Donovan teria essa luta, mas é claro que isso não aconteceu. Uriki fez sua proposta sobre a quantia em dinheiro que cada gladiador receberia e acrescentou que queria um escravo para lutar. Quando recebeu a pergunta que escravo ele queria, logo ele respondeu que queria lutar com o Sven e em seguida disse que também queria o Bakiman em sua equipe. Com tudo decidido, Uriki percebeu que pessoas civilizadas usam letras para fazer registros de seus negócios, e pensou que talvez fosse a hora dele se alfabetizar. Já em preparação para lutar na arena, Uriki perguntou o porquê de Sven continuar sendo um escravo. Sven continua sempre com a mesma resposta, que Horus, o líder da tropa, lhe deu mais uma chance. Questionado se tinha família e do porquê não voltar para sua terra natal, Sven respondeu que após a guerra ele perdeu tudo, desde sua casa até sua família, e que agora só deseja lutar até chegar à Colina das Espadas. Ele continuou comentando sobre uma lenda, que existia terra além do mar, que era um conto de seus ancestrais. E acrescentou que nestas terras distantes, a lenda afirma que existem pessoas com olhos e cabelos negros. Não existia pessoas com essas características nas terras do Império. Uriki e Bakiman brincaram dizendo que iam chorar com uma história tão triste. Bakiman e Sven ainda tiveram uma pequena discussão. Bakiman afirmava que após o mar só tinha um penhasco que já era a borda do mundo, enquanto Sven afirmava que existia terras além do mar. A vez deles de lutar havia chegado e enquanto se preparavam esperando os portões se abrirem, o Prota se questionava se existia mesmo a borda do mundo ou terras desconhecidas e ele sabia que o mundo era vasto e ainda tinha muita coisa para ver com seus próprios olhos. Os prisioneiros de um lado se preparavam para lutar, e o Prota só pensava que não morreria até aprender tudo sobre o mundo. Após sua vitória na arena, Bakiman e Uriki bebiam em uma festa e se divertiam. E claro, o Prota sempre lançando machados. Coitado deste servo que serve de algo.
O Lorde parabenizava Horus pelo espetáculo. Ele agradeceu e disse que tudo isso só foi possível graças ao Conde. Do nada um figurante surgiu. Trius apresentou seu campeão e afirmou que ele tinha muito mais habilidade que um mero gladiador, e que era muito melhor lançando o machado. O gladiador Modigi sabia que Uriki era mais talentoso que ele, mas Trius o pressionava para não fazer ele passar vergonha. Bakiman disse que talvez o campeão do Lorde fosse melhor que o Prota, mas Uriki conhece suas qualidades e sabe que é impossível alguém ser melhor do que ele. O resultado todos sabiam, o campeão de Trius não foi melhor que o Prota. Percebendo que podia passar por alguma situação difícil, Horus deu ordem para que Bakiman e Uriki saíssem dali. O fato de ter um Lorde que puxava a briga podia ser um problema. Ele disse que a presença de Uriki era o mesmo que alimentar um leão, e após entender a situação os dois se retiraram da festa. O Lorde Trius resolveu disciplinar seu campeão após o fracasso em lançamento de machado. Ele tinha que lutar contra 2 leões. Mesmo de longe Uriki percebeu que aquele campeão estava com seu braço esquerdo e perna quebrada, e não deu outro. Esse figurante durou pouco tempo na obra. Após tudo isso, Uriki teve que sair em missão com Horus. Enquanto percorriam o caminho, Horus tentava descobrir mais sobre a origem do Prota, mas Uriki disse que isso não era importante. Horus, mesmo sendo um líder de gladiadores há mais de 10 anos, afirmou que nunca tinha encontrado alguém como o Prota e sabia que ele não ficaria muito tempo junto de sua tropa. Uriki estranhou que estava sendo muito elogiado e que ele era somente um bárbaro. Horus disse para ele não se menosprezar, já que um simples bárbaro havia alcançado Donovan em apenas 3 meses. Uriki disse que gostava daquele lugar e que até tinha o desejo de ter uma terra. Horus falou que talvez juntando bastante dinheiro, ele conseguisse algo pelo interior, mas logo rezou pro Deus do Sol, se ficaria tudo bem manter Uriki por perto. Ele até pensou em pagar o dízimo para receber proteção. O Prota perguntava quando veria o mar, e Horus disse que eles estavam muito longe e que seus planos ainda eram os mesmos. Uriki fez um pedido ao líder, que ele o ensinasse a escrever uma carta. Horus disse que não se aprendia a escrever dentro de um dia e o Prota insistia pro líder ensinar ele a escrever. Questionado se faria isso de graça, o Prota garantiu que Horus podia ficar com 10% de seu pagamento. Horus pediu a Uriki para se reunirem depois do jantar e que o Prota começaria aprendendo a escrever o seu nome. O Prota ficou feliz ao ouvir aquilo. Já no acampamento dos gladiadores, todos caçoavam que havia um estudante entre eles. Uriki ficou com raiva e disse que um estudante poderia esmurrar eles com facilidade. Enquanto caminhava até a tenda de Horus, o Prota achou ter notado algo diferente, mas ignorou e pensou que talvez não fosse nada de importante. Ao se encontrar com Horus, o líder ficou surpreso que o Prota estava determinado a aprender a ler e Uriki pediu para começar as aulas. Horus afirmou que se o Prota aprendesse a ler e escrever, ele seria um cara de sorte e isso tornaria mais ainda especial. Após algumas horas ensinando o alfabeto, Horus ficou surpreso com a agilidade do Prota em aprender tudo tão rápido, e ensinou ele a escrever o seu nome. O líder estava surpreso ao ver que a memória de Uriki era invejável. Ele ouvia histórias de que bárbaros aprendiam as coisas muito rápido, mas ele estava achando tudo aquilo impressionante. Enquanto eles estavam concentrados em sua aula, no meio da noite o acampamento dos gladiadores começou a sofrer um ataque. Todos foram informados que estavam passando por uma emboscada. Uriki deu a ordem para Horus se esconder, enquanto o líder tentava entender quem poderia estar atacando seus gladiadores. Enquanto Prota pensava que a prioridade era defender Horus, para sua surpresa, o líder tinha sido acertado por uma flecha. Uriki sabia que não podia fazer nada, já que a flecha tinha atingido o pescoço de Horus. Nesse momento Prota surpreende. Ele pediu a atenção de Horus, informou a ele que tinha pouco tempo de vida, e disse para ele pedir ajuda ao seu Deus. Ele sabia que a sua religião eles acreditavam em reencarnação, então que ele tivesse fé, e que um dia eles iriam se reencontrar novamente. O Prota tentou acalmar ao máximo Horus. Com palavras gentis, ele disse pro líder não ter medo do fim, e contou a ele sua origem,
que tinha vindo do outro lado da Cordilheira Celeste, e que existiam muitas pessoas como ele. Jurando por seu nome, Uriki da tribo de Machado de Pedra, prometia que quem quer que fosse que estava atacando eles, não viriam o nascer do sol. Horus podia descansar em paz e sem pensamentos de vingança, ele poderia somente descansar. Esse momento foi triste, Horus não resistiu, mas o Prota tem agora uma promessa a cumprir, e ele vai atrás dos causadores daquele ataque. Ainda em campo de batalha, Donovan percebe a zona que está ao seu redor. Ele age como um bom líder e dá ordem para todos manterem o foco e que peguem suas armas o mais rápido possível. Donovan chama por Lalo, Paul e Vajorn, dizendo para esperarem pelo seu sinal. Ele planeja atrapalhar a visão do inimigo. Naquele momento ninguém sabia quem os atacava, e estavam em desvantagem. Após tudo o que estava acontecendo, recuar não era uma opção. Gigi jogaria sua lança em meio ao inimigo, e nesse momento eles atacariam. Donovan deu a ordem e o contra-ataque começou. Todos os gladiadores começaram a atacar ao mesmo tempo. Enquanto lutavam, ninguém sabia se eram bandidos ou mercenários, mas a origem do inimigo não importava. Olha só quem apareceu. Pelo visto Trios tem um ego muito frágil. Ele ordenava que seus homens acabassem com todos os gladiadores. Nessa hora os que estavam presentes entenderam que Trios era um maluco e que por pura birra mandou atacar o acampamento, achando que a culpa era deles, por supostamente ele ter sido humilhado. Donovan pensava que talvez tendo um lorde como refém, isso seria lucrativo, mas como Trios estava na retaguarda, isso dificultava sua captura. Tudo só piorava. Em meio ao caos muitos escravos haviam fugido, com exceção de Isven. Esse velhote gosta de uma batalha. Quando Prota chega todo mundo sabe, tocando terror no inimigo. Todos achavam que Uriki tinha fugido, mas um bárbaro jamais foge de uma batalha. Uriki foi rapidamente informado de tudo o que estava acontecendo. Donovan deu ordem para que ele pegasse Trios. Uriki respondeu como ele ousava lhe dar ordens e lançou um machado em sua direção. Até eu pensei que Donovan ia de arrasta para cima, mas foi o contrário. O Prota protegeu ele, e ainda deu um alerta, que antes de dar ordem, era melhor ele saber se proteger. Esse Prota se anima quando sabe que pode cancelar vários CPF. O brabo domina o campo de batalha, mandando vários ao encontro do Deus do Sol. E olha só quem ele encontrou. Após ser capturado, Trios tentava barganhar por sua vida, lançando todo tipo de proposta. Todos ali concordaram que era uma péssima ideia manter um nobre como refém e que isso mancharia a imagem da tropa dos gladiadores. Logo todos foram informados sobre o falecimento de Horus, e que a partir daquele momento, não existia mais uma tropa. Uriki cumpriu com sua promessa e vingou o líder como havia dito. Os que sobraram prometeram jamais comentar sobre o que tinham visto, mas sabe como é? Ninguém sobrou para contar história. Todos prestaram suas homenagens no funeral de Horus, e após tudo isso, agora eles teriam que decidir seus próximos passos, já que não havia mais gladiadores. O que eles poderiam fazer agora? Havia feridos entre eles e todos precisavam receber cuidados médicos. Então Uriki deu uma sugestão que todos ali se tornassem mercenários. Alguns dias se passaram e todos já estavam reunidos como mercenários. Eles estavam acampados há 4 dias, mas como ainda não tinham uma reputação ou nome, ninguém contratava seus serviços. Eles percebiam que o pouco dinheiro que tinham havia ido embora, e sentiam que a perda de Horus era a pior coisa, já que ninguém ali sabia administrar nada. Todos estavam acampados, na tentativa de conseguir seu primeiro trabalho. Um dos mercenários havia conseguido uma informação, que 2 condes rivais se encontrariam naquele local, ambos disputariam sobre quem ficaria com aquelas terras. O plano era somente um: o conde que pagasse mais, teria seus serviços em campo de batalha. Todos pensavam que se aquele trabalho desse errado, teriam 2 opções: cada um seguia seu caminho ou Donovan seria o novo líder. Todos ali sabiam que ele só concordou em participar do grupo, porque queria tomar a liderança de Uriki. O Prota sabe que Donovan tem talento para liderar, mas como todos ali estavam famintos, só pensavam que enfim iriam comer. Enquanto todos tentavam desfrutar de sua refeição, seus planos foram interrompidos. Os exércitos dos condes estavam chegando e todos precisavam se equipar. Cada conde tinha sua bandeira, e os mercenários calcularam que tinha 100 homens em cada exército. Uriki deu a ordem para todos se prepararem. Era hora de trabalhar.
O Conde Mulando estava disputando suas terras com o Conde Degelton. Mesmo tendo perdido os documentos daquelas terras, ele insistia em defender o que era seu, e sentia confiança que o Deus do Sol Ru estava ao seu lado. Logo o Conde foi informado que alguém se aproximava. Questionado se era alguém enviado por seu rival, aquele homem disse que era de um grupo de mercenários. Querendo saber quem era o líder, ele informou que seu líder se chamava Uriki e que todos eram ex-integrantes da tropa de gladiadores de Horus. As negociações começaram. O Conde ouvia a proposta. Ele teria 22 veteranos de batalha ao seu dispor, aconselhado por seu braço direito. Ele sabia que aquele número poderia ser vantajoso para sua disputa. O Conde não sabia que garantia teria ao confiar em homens que estavam em campo mesmo antes da batalha. O negociador informou que se o Conde não quisesse seus serviços, eles lutariam ao lado do Conde Degelton e sabia que do outro lado eles também recebiam uma proposta. O Conde não gostou de ouvir aquela ameaça. O mercenário entendeu que ele estava recusando sua proposta, mas ele voltou atrás e deu seu lance ao grupo. Voltando ao acampamento, Uriki perguntava aos dois mercenários que haviam voltado como tinha sido a negociação com cada conde. Ao ouvirem as propostas, num primeiro momento todos queriam escolher o Conde Degelton. Ele estava pagando o dobro e sua oferta era mais lucrativa. Bakima acrescentou que além do pagamento, eles podiam saquear o máximo que podiam para aumentar seus lucros. Uriki já tinha tomado sua decisão, mas Isvin se posicionou contra aquela decisão do grupo. Ele argumentou que era melhor trabalhar para o Conde Mulando. Ele acreditava que o Conde Degelton não cumpriria sua palavra. Seu território era pequeno e ele não teria como pagar todos. Uriki entendeu que Isvin acreditava que o Conde não pagaria tudo isso a um grupo sem nome e sem reputação, e tendo uma outra visão, o Conde Mulando parecia ser mais confiável. Isvin tinha certeza de que Degelton estava pensando em passar a perna neles e após a batalha ele poderia facilmente pôr um fim à vida deles. Após ouvir todos os argumentos, Uriki fez uma votação e todos decidiram lutar a favor do Conde Mulando. Agora era a hora de ir para o campo de batalha. De um lado do campo de batalha, o Conde Degelton se indignava pelo fato de Mulando contratar mercenários sem reputação. Ele estava confiante que havia contratado mercenários que seu meio-irmão liderava. Mesmo sendo um bastardo, a tropa de seu irmão tinha prestígio. Um número de 50 soldados fortemente armados fazia jus ao nome Mercenários de Leão de Prata. Aurian protegia seu lorde e pedia para ele recuar. O Conde Degelton prometia que daria aquelas terras a Aurian, e que essa batalha era dedicada a ele. A batalha havia começado. Mulando percebia que suas informações estavam erradas, mas graças aos mercenários que havia contratado, ele agora teria chances de vencer. A linha de frente de soldados armados amedrontava e os deixava em desvantagem. A batalha prosseguia, e Uriki disse que estava na hora de ganhar dinheiro. Isvin, como sempre, estava empolgado, e seu desejo não muda. Ele queria saber se alguém ali seria capaz de mandá-lo para a Colina das Espadas. Donovan mandou todos seguirem Isvin. O ataque deles estava quebrando as forças inimigas. O Conde Degelton ordenou que seus homens avançassem na direção dos outros mercenários, e agora eles enfrentariam aqueles soldados. O campo de batalha estava insano, cada um seguindo sua fé, batalhando sem parar. Uriki sabia que guerreiros desse tipo não desistiam facilmente, e lutava contra cada um até ter certeza de que o inimigo estava sem vida. Com seus sentidos aguçados, o prota desviou de uma lança facilmente e sempre afirma que um capacete tira os sentidos de um guerreiro. O tiro saiu pela culatra. Conde Degelton estava perdendo a batalha. Os soldados restantes tentavam impedir Uriki de se aproximar do conde, mas ele é muito rápido para ser pego. Avistando seu alvo, Uriki e seu grupo haviam recebido ordens de capturar o Conde Degelton com vida. O prota só pensou em nocautear o conde com o cabo do machado, mas ao lançar sua arma, Aurian se sacrificou e protegeu o conde. Em suas últimas palavras, Aurian pediu que seu lorde fosse embora e se declarou pela última vez. Sim, eles tinham uma broderagem. Degelton nem pode se despedir de seu amado, e enquanto fugia, só podia prometer vingança por perder seu grande amor. O prota ficou frustrado ao perceber que o conde havia fugido, mas nada podia ser feito. Do outro lado, o Conde Degelton sofria por sua perda. Ele sentia que o mundo havia perdido valor sem seu amado Aurian. Enquanto ele chorava feito um bebê, seu irmão Garcio aparece, aconselhando ele a desistir daquelas terras. Ele prossegue, afirmando que aquelas propriedades não valem tanto, mas Degelton insiste que precisa vingar alguém.
Garcio pergunta se essa vingança seria por seu amado. Degelton ficou surpreso. Seu irmão contou que todos da família sabiam sobre ele, mas como ele havia se casado com uma mulher, todos ignoraram. Tomado pelo ódio, Degelton insistia que seu irmão devia enviar mais mercenários, e enquanto argumentava, foi interrompido por seu irmão. Se ele queria vingança, devia pagar por isso. Seus homens só eram fiéis ao dinheiro. Degelton estava disposto a pagar qualquer preço para obter sua vingança. Após ver o pagamento, Garcio afirmou que a vingança de seu irmão agora era sua vingança. Do outro lado, Conde Mulando descobria que os mercenários Leões de Prata entrariam novamente na batalha. Seus conselheiros imploravam por um acordo de paz ou rendição. Mulando estava ciente de toda a situação, e sabia que uma decisão errada traria falência à sua família, além de perder seu feudo, mas ele estava confiante que seu rival corria o mesmo risco, e que um homem jamais se tornaria um covarde. O exibido apareceu, mesmo tendo mercenários de renomes em campo de batalha. Uriki nessas horas se torna um bobão e se questionava se esse tal grupo era tão forte assim. Todos ali temem perder a batalha e ainda aconselham Uriki a desistir, mas ele só pergunta se o conde ainda vai lutar ou desistir. Mulando pergunta se caso escolha lutar, ainda teria os seus serviços? Isvin sempre se destaca por não renegar uma luta, enquanto Bakima espera pela decisão do Prota. Donovan diz que isso não é uma boa ideia e era nítido a diferença de habilidades entre os grupos mercenários. Uma pequena provocação de Uriki pro Donovan. Será que agora ele fugiria? Donovan ficou com raivinha ao ver o quão estúpido era aquele bárbaro. Bakimon relembrou que ali todos seguiam a maioria, mesmo contra gosto. Foi decidido que eles iriam lutar. Os soldados do lado do Conde Mulando não viam chances de vitória. O campo de batalha não era favorável e tinham pouco material para construir algo. E enquanto discutiam, o Prota disse que teve uma ideia. Com essa cara de palhaço, tudo estava fácil. Bastava fazer uma emboscada e todos os problemas seriam resolvidos. Os soldados respondiam furiosos que o campo era aberto e se tornava impossível fazer uma emboscada naquela situação. O tempo era muito curto. Uriki insistia que havia sim um lugar para executar o plano, e ninguém entendia seu raciocínio. Se nem os moradores daquelas terras não viam uma possibilidade, isso era impossível. Entrando em conflito, o Prota mostrou o local perfeito. Para a aflição de todos, o Prota tinha sugerido o campo de dejetos. Sim, o local que todos fazem o número 2. Eu sei, é nojento, mas dando continuidade, Uriki disse que bastava se deitar e se esconder. Ninguém iria esperar alguém escondido ali. Mesmo contra gosto, todos ali sabiam que Uriki tinha um contraponto. O Prota pedia que aqueles que fossem ajudar na emboscada, que levantassem as mãos, e com isso, o conde daria uma compensação a mais. Eu sinto que Isvi não bate bem das ideias. Ele era o único empolgado. Uriki disse que precisava de ao menos 5 homens pro plano dar certo. Donovan disse que ia, e ainda arrastou Lalo, Vajorna e Gigis. Tentando dar coragem aos homens, Donovan afirmou que aquilo era um mal necessário. Nessas horas todos pensaram se o dinheiro valia a pena mesmo para esse serviço, mas com as decisões tomadas, logo foram interrompidos. Um soldado avisou que o exército do Conde Degelton se aproximava, e agora a batalha vai começar. O campo de batalha estava intenso, todos sabiam que ali ninguém estava de brincadeira, enquanto rezavam pro Deus do Sol, implorando sua proteção. Por um momento, Bakimon pensou que todos ali seguiam a mesma religião, e que talvez o Deus do Sol fosse parcial. A batalha começou, o banho de sangue era intenso, de um lado homens fortemente armados e do outro homens que lutavam com o que podiam. Bakimon sabia que seus colegas estavam fazendo falta naquela luta e sentia que estavam perdendo. Enquanto isso, no campo de dejetos, os rapazes esperavam o conde rival. E quando ele apareceu, o ataque foi iniciado. Uriki lançou uma flecha e com isso acertou o cavalo do conde Degelton. Após o conde cair do cavalo, todos começaram o ataque. Logo quando Uriki pensou que pegaria o conde, foi impedido por Garcio.
que até achou a ideia interessante de ter homens escondidos naquele local. O prota ainda provocou que seu oponente não parecia ser tão velho, mas já estava cheio de cabelos brancos. Ouvindo a proposta de Garcio, ele oferecia lugar em seu grupo de mercenários, se todos desistissem naquele momento. O prota recusou, dizendo que jamais trabalharia para alguém mais fraco que ele. Garcio e Uriki começaram a se enfrentar. O prota percebeu que seu oponente sabia lutar, mas ele só tinha a opção de atacar. Garcio teve segurança em sua armadura e deixou sua segurança de lado para pôr logo um fim àquela luta. Pro seu azar, o prota tem uma espada de aço imperial, então ele foi atingido em suas costelas e teve algumas delas quebradas, e ficou curioso sobre um bárbaro ter uma espada desse material. Uriki tirou pouco com a cara de Garcio, perguntando se ele estava com muita dor. No meio disso, Conde Degelton tentava fugir e recebeu ordem de seu irmão para não olhar para trás. Enquanto fugia, o prota largou sua batalha e correu atrás do conde e capturou ele com facilidade. O conde ainda deu chilique por ver o rosto do prota, aquele que pôs fim à vida de seu amado. Sua resistência foi inútil. Degelton recebeu uma pequena disciplina. Enquanto recebia instruções que devia ordenar para que seus homens recuem, chegando àquele ponto, Garcio tomou uma decisão. Uriki ficou sem entender o porquê de pegar uma faca de arremesso. Já que ele estava com um refém, aquilo era uma péssima decisão. E para surpresa de todos ali presentes, Garcio lançou a faca e acertou seu irmão no peito, e deu a ordem para levarem ele até o Conde Mulando. Ele faria um acordo de paz. Galerinha, se chegaram até aqui, e quiserem a continuação do Bárbaro Overpower, se inscreva no canal e deixem um like, isso vai ajudar muito o canal a crescer. Obrigado por assistirem o vídeo, espero que fiquem bem.